Estou aqui com mais um livro para poder comentar, que eu terminei de ler. Demorei um pouco mais para ler esse livro, em relação a outros que eu fiz comentário. Esse aqui tem 199 páginas. Então eu fiz aqui alguns comentários. Sobre... O nome do livro é Comunhão e Separação no Altar do Senhor. Ele foi feito baseado no segundo Simpósio Internacional de Lutero. Então, ele aconteceu em julho de 99. Então, pastores da Igreja Luterana, em suas preleções, deram origem a este livro. Então, vamos caminhar um pouco aqui em algumas anotações que eu fiz para poder falar sobre ele de forma direta, de forma resumida. Tem alguns temas aqui e ele cita algumas polêmicas no contexto da reforma. Ele fala que Calvino foi intermediário de Lutero e Bucer. A gente vê que lá no colóquio de Marburgo teve o debate entre Lutero e Zwinglio. Esses são os nomes mais conhecidos, mas teve outros representantes das duas posições. Enquanto Lutero dizia que na ceia está a presença física, literal de Cristo, e Zwinglio dizia que ali há um memorial. Bucer já busca um intermediário entre Lutero e Zwinglio, uma posição intermediária, colocando ali que há algo mais do que mera lembrança. Calvino usa o mesmo termo que Lutero, porém suavizando, espiritualizando o sacramento. Calvino usa o termo presença real, mas não entende que seja uma presença como a que Lutero e os luteranos entendiam, uma presença física, literal, corpórea no pão. Calvino entende uma presença espiritual de Cristo. E isso diverge de Lutero, mas ele busca estar encontrando uma posição equilibrada entre Bucer, que é mais antigo, e o próprio Lutero, que, de acordo com os chamados sacramentários, são esses que espiritualizam o sacramento, Bucer, Zwinglio, Calvino, Lutero estava muito próximo da crença romana, da crença da Igreja Católica. Então, Calvino ele não se alia a Lutero definitivamente na questão do sacramento do altar. Ele busca se aproximar na linguagem, porém com a teologia diferente. 10 anos depois da Confissão de Augsburgo, teve a Confissão Invariata, que é a Confissão de Augsburgo, só que alterada detalhe. Ali, Melanchthon elabora essa parte, essa segunda Confissão de Augsburgo, suavizando a questão da Santa Ceia, para abrir espaço para uma visão zwingliana, uma visão calvinista, e isso acabou sendo uma decepção para Lutero. Lutero entendeu cedo que o evangelho é algo que tem seu cerne na cruz, não em nós. Esse era o cerne da pregação e da teologia de Lutero, é que o evangelho tem o cerne na cruz. É uma coisa que também esse livro fala, sobre o que esse livro discorre. Se o evangelho não apontar para a cruz, então ele está diluído. Ele não aponta para nós, para o que o homem faz, para o que o homem tem que fazer, para algo feito. E no sacramento do altar, a gente pode associar isso com o fato de que a presença real ela é causada não pelo ministro, pela moralidade do ministro, mas pelas palavras de Cristo, pela instituição conforme Cristo fez, conforme Cristo instituiu. Isso se dá pelo fato de que a ceia é evangelho. A ceia é algo que é trazido. É uma obra que vem da cruz de Cristo, instituída pelo próprio. Por isso que a presença real não é causada pelo
homem. Lutero o homem vive sem o sacramento, mas não sem o evangelho. Então Lutero diz que a essência é o evangelho. O evangelho é que salva, o evangelho é o que está relacionado a Cristo. A ceia também está, mas o evangelho é é o próprio Cristo. O evangelho é a palavra de Cristo, enquanto a ceia é um meio da graça de Deus. Por isso, a ênfase não está na mera atuação do sacramento, mas no que é recebido, que é as benesses do evangelho. Então, o homem vive sem o sacramento, mas não sem o evangelho. Aqui há uma importante distinção. Se o homem vive sem o sacramento, significa que ele não é o único meio da graça, o único meio de transmitir o evangelho, e que o que salva o homem de fato não é o mero ato de comer o pão, beber o vinho, embora se coma o corpo e beba o sangue de Cristo, mas o evangelho em si, a mensagem da cruz, o poder da mensagem da cruz, do ato da cruz, é que atua a salvação, a regeneração no homem. Lutero diz que se dá tanta ênfase à missa e pouco à proclamação. Os católicos faziam a missa, faziam os cultos pelo mero fazer, por uma ação mais mecânica do que no intuito de proclamar o evangelho. Aquilo se tornou monótono e Lutero vê que o evangelho, a mensagem cristã, estava sendo perdida por causa do mero ato de participar ou de celebrar a missa. Lutero diz que é pecado contra a própria instituição do sacramento celebrá-lo sem a proclamação da palavra. Então, o sacramento não pode estar desassociado da proclamação. E proclamação tem a ver com ensino da palavra, pregação da palavra. O sacramento não pode estar isolado, porque não é o mero ato que vai edificar, mas sim a proclamação que envolve o ato de participar e de celebrar, de entregar o sacramento, a Santa Ceia. Então ele fala que o ápice do culto, o ponto chave do culto é o ensino da palavra, a proclamação da palavra. Embora na ceia Cristo é comido, mas na palavra, na proclamação, ele é recebido, ele produz de fato fé. Porque o sacramento, a ideia do sacramento, o propósito, o que há nele não é produzir fé, mas a fé recebe. E a fé, ela é produzida pela palavra, pela proclamação da palavra. E Lutero entende que quando Cristo disse fazer isso em memória de mim, ele está fazendo referência a esse ensino que acompanha a ceia. Quando você faz em memória, significa que você ouviu falar e que você sabe o que você está fazendo, de que você está participando. Aqui ele vê uma referência ao ensino que é recebido pelo comungante, ao ensino que é proferido pelo oficiante, por aquele que prega, por aquele que ensina. A proclamação prepara Cristo nos corações. Proclamação prepara Cristo nos corações, coisa que a ceia não faz. A ceia é um ato fundamental da igreja, mas ela é recebida pela fé. Porém, o que prepara Cristo nos corações é a proclamação da palavra. É o evangelho, o fato de Cristo ter nos salvado pela cruz. É a proclamação que faz toda a diferença no coração e no sacramento em si. A proclamação foi silenciada, portanto, Cristo foi esquecido, ainda que haja sacramento. Pode haver o sacramento da forma como Cristo instituiu. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, ainda que seja comido e bebido. Mas se não tiver proclamação, esse sacramento não tem proveito, ainda que seja verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. O máximo que vai ser feito é ser comido para a condenação.
embora haja a sublimidade do mistério da presença real. Mas é a proclamação que faz com que o comungante receba o sacramento com fé. A pregação deve despertar sede pela Eucaristia. Ao ouvir a palavra, ao ouvir a pregação, ouvir o Evangelho de que Jesus morreu por nós, de que a obra da cruz é o favor de Deus para com o pecador, isso deve nos produzir sede para receber a ceia. Porém, sem a proclamação, isso fica bastante incompleto. O cristão não foi feito para o sacramento, mas o contrário. O sacramento foi feito para alimentar o cristão. Então, o cristão deve ter aquilo que o prepara para o sacramento, que é a proclamação da palavra. Não foi o cristão que foi feito para o sacramento, para ser entregue a sacramento de qualquer forma. Mas Cristo deu o sacramento para ser um ato de serviço dele próprio para o cristão. A prioridade do culto não é a forma exterior, mas é a edificação. Então, Lutero ele deixa bem claro essa questão que não é o mero participar. O católico tem a expressão ex opere operato. Pelo mero ato de participar, se recebe tudo. Mas não. Lutero faz ênfase à questão da edificação e não ao que se é visto exteriormente, ao ato. Não que seja um ato humano o sacramento, é um ato de Deus, mas é a proclamação da palavra que faz a diferença no coração. E isso não é necessariamente visível. A edificação é algo invisível, é algo que acontece no interior. Lutero diz que uma uniformidade de ordem litúrgica não é regra, mas se deve evitar grande pluralidade. Ele não instituiu a missa, ele não elaborou uma ordem de culto lá em 1524, 25, para ser uma regra nas igrejas. Ele elaborou uma ordem que reflete o serviço de Deus para com seu povo, mas que isso não deve ser tido como algo que todos devem seguir à risca, porque o que importa é a proclamação, é a palavra, e nem sempre meros ritos que são colocados ao longo da liturgia são eficazes, são eficientes para a igreja em qualquer lugar, em qualquer época. Mas Lutero diz que deve-se evitar uma pluralidade, ou seja, ordens litúrgicas que sejam completamente distintas umas das outras. Isso deve-se evitar. Pelo cuidado de que a igreja deve manter a unidade, deve manter uma ordem comum. A igreja é uma. Então a liturgia ela pode ser flexível, mas ela não pode destoar demais uma das outras para não confundir as mentes, as consciências, dividir o povo de Deus também. Isso é um perigo que Lutero ele alerta e que é tratado nesse livro. Condena-se, por último aqui, uma anotação que eu fiz, condena-se a missa, Eucaristia privada, ou por mortos também, pois não se trata de espetáculo, e é para a igreja, e não pertence ao clero. Então, o clero, as autoridades eclesiásticas, usavam o sacramento para outros fins que Cristo não instituiu. Missa pelos mortos também, missa privada, com o fim de mostrar ao povo o espetáculo daquele momento, mas sem buscar ter a edificação, passar a edificação. Então Lutero condena isso. Deve ser feito com proclamação, deve ser feito da forma como Cristo instituiu para conduzir, para alimentar a fé, e não é um espetáculo, entre aspas, da igreja. Claro que é algo grandioso, um mistério, mas dentro do serviço ao cristão, da forma como Cristo instituiu, sem separá-la da proclamação. Então aqui tem esses assuntos muito interessantes, gostei bastante desse livro e espero que eu tenha sido claro nessa explicação e até uma próxima, até uma outra apresentação de um outro livro.